falsificados. O Edberto é desse tempo, né, tava na farmácia, né, Edberto? Verdade, isso aí. Tinha muito medicamento falsificado, pílulas de farinha, por exemplo, o Microvilar, né, o anticoncepcional era pílula de farinha, não tinha hormônio ali, né? Aí depois vieram, né, os Viagras, enfim, tudo falsificado. Então, teve uma grande polêmica em torno desses medicamentos falsificados e de laboratórios de fundo de quintal. E aí, por isso que veio essa necessidade de intensificar, né, a política de medicamentos aqui no Brasil. Aí a gente, então, vai falar um pouquinho sobre essa política, porque ela ainda é uma política vigente, né? Então, ela é lá de 98, mas ela ainda é vigente, ela ainda é, digamos, atual, tá? Então, eu vou apresentar aqui a minha tela. Daí eu não vou enxergar vocês, porque eu já estou só com o computador, tá? Isso, é a 9, isso, de 99, lei de genérico. Eu, para número, não lembro, né? O número da lei, meu Deus. Eu tenho maior dificuldade para guardar os números. Cacholinha não guarda. Este, né, Ana, este foi uma época, né? Essa época aí a gente pode falar bastante de verdade. Porque, na verdade, a gente estava no mercado, já estava trabalhando, né? Foi um grande divisor da história dos medicamentos no Brasil, né? Virada aí, né, do ano 98, 99, né, onde se percebeu a importância e a necessidade do profissional farmacêutico atuando junto a toda a área da assistência farmacêutica, né? O que, por incrível que pareça, naquele momento não era obrigatório em algumas áreas, né? Vou falar um pouquinho dessa política, né? E primeiro falar o que é uma política, né? Então, as políticas, elas, na verdade, configuram decisões de caráter geral. A gente tem a Política Nacional do Idoso, Política Nacional de Medicamentos, né? Política de Saúde da Mulher. Então, a política, ela é uma coisa mais ampla, né? E ela tem um caráter geral que vai apontar os rumos, né? Então, quais são as linhas estratégicas para atuar naquela determinada gestão em relação a esse tema, né? Então, a política ela vem com o objetivo de orientar o planejamento do governo, né, no detalhamento de programas, projetos e atividades. Então, ela tem um caráter de dizer para onde, né, devemos todos ir. Né? E também a política ela vem para organizar, enfim, e dizer como que vai funcionar, né? Como são questões de orientação das ações do governo para reduzir os efeitos da descontinuidade administrativa, ou seja, a cada 4 anos muda o governo, mas a política permanece a mesma. Então, a política ela também vem para que a gente consiga ter uma continuidade, né, nos projetos e que, então, esses recursos sejam potencializados, né? Vocês imaginam se a gente não tivesse essas políticas, né, as coisas poderiam mudar muito a cada 4 anos, né? 4 ou 8 anos. Então, a política, ela vem para isso, assim, ela vem para apontar os rumos e as estratégias para, né, em relação ao tema que ela trata. Então, a gente tem várias políticas e, para nós, a Política Nacional de Medicamentos é muito importante, tá? E aí, a gente tem 2 políticas. A gente tem essa Política Nacional de Medicamentos, e ela tem, o principal objetivo dela, que nem eu disse, né, era garantir segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos. Então, o principal objetivo dessa política nacional era determinar os rumos, né, e garantir que esses medicamentos que a gente tem, né, que tem no mercado brasileiro, que eles são seguros, eles têm eficácia e têm qualidade, tá? Ela também tem como objetivo trabalhar um tema que a gente, né, vai falar durante o estágio, que é a promoção do uso racional de medicamentos, né? Então, ela traz ali na política, né, o que são ações, né, que a gente deve fazer para promover o uso racional de medicamentos. E também, né, tem como objetivo garantir, né, ou melhorar o acesso da população aos medicamentos essenciais. O que são os medicamentos essenciais? São os medicamentos, né, que atendem
as doenças e os agravos mais prevalentes daquela região, né? Então, aqui do Brasil. Então, a gente tem uma lista, né, uma Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é a RENAME, e nessa lista, que a gente vai falar brevemente hoje sobre ela, tem todos os medicamentos que são essenciais. E a partir dessa lista, né, que os municípios selecionam, então, quais são os medicamentos que vão compor a REMUME, que é a Relação de né, Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. Tá? Da onde veio essa Política Nacional de Medicamentos? Então, a gente teve a Constituição de 88, teve a Lei 8080, né? Dentro dos princípios da Lei 8080, tem lá dentro do artigo 7, inciso 4, não tenho agora certeza do inciso, tá? Mas está lá no artigo 7, tem a questão da assistência farmacêutica, então, que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, deve garantir a assistência farmacêutica. Então, com base, né, nessa Lei 8080, nesse artigo da lei, eles criaram, então, né, a Política Nacional de Medicamentos, que foi em 98, e 2004, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Tá? Então, na verdade, essas duas políticas, elas estão ancoradas, né, na Constituição e na Lei 8080, dentro dos princípios do Sistema Único de Saúde. Tá? Então, elas têm esse link, né, com a Constituição e a Lei 8080. E aí vem, né, o que a gente chama, a Lei de 98, tem as diretrizes. E a gente tem 4 diretrizes da política que são prioritárias, que são essas que estão em azul, e em preto são as que não são, digamos, prioritárias, né? Então, as diretrizes prioritárias dentro da política, né, vem a adoção, então, da relação de medicamentos essenciais. Antes de 98, imagine, a gente não tinha uma RENAME, o governo federal comprava esses medicamentos e distribuía, mandava para todos os municípios, então não tinha nada que organizava e que orientava os municípios, né, estados, em relação a que medicamentos fornecer à população, tá? Bem importante, que entra dentro daquilo que a gente comentou, da questão da falsificação de medicamentos, né? Então, a política de 98, essa política nacional, ela traz também a regulação sanitária de medicamentos. Então, ela traz que, né, o medicamento, ele tem que passar por um registro, esse registro tem que apresentar, né? Então, ele traz como política a regulação da sanitária dos medicamentos. E, a partir disso, se criou, então, a Lei dos Medicamentos Genéricos, que foi em 99. Tá? Então, foi tudo é que a gente diz, um movimento, né, para melhorar a qualidade desses medicamentos que estavam no mercado, ok? A reorientação da assistência farmacêutica também é uma das prioridades. Então, essa reorientação significa organizar a assistência farmacêutica, né? Antes disso não tinha uma organização, cada um fazia como queria, enfim. E aí organizou, essa reorientação busca criar os componentes. Então, a gente tem o componente básico, especializado e estratégico, né? Inclui aqui a questão da atenção farmacêutica, a importância da orientação, do cuidado, tá? Então, também era uma prioridade, que não se tinha isso. E a promoção do uso racional de medicamentos, né? Então, desenvolver ações, né, para que se tenha o uso racional dos medicamentos. Além disso, né, outras diretrizes que a gente diz dessa política é o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, pesquisa, desenvolvimento, né? Então, é importante. Promoção da produção de medicamentos. Então, a partir disso, também se criou ali, né, a Farmanguinhos, né? O incentivo para a produção própria de medicamentos e insumos. Garantia de segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos e também desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. Então, essas são as 8 diretrizes que a gente diz da Política Nacional de Medicamentos, que são, elas, ao longo dessa política, elas vão trazendo, né, as informações, enfim, como que deve ser cada uma dessas diretrizes, tá? Tá? Tranquilo até aqui? Então, aqui só, né, essas diretrizes, então, que eu já comentei, da RENAME, né, então, que é importante, né, então,
esses medicamentos, a gente vai, né, vai ser falado ali na aula de seleção, a gente vai falar um pouquinho mais dos critérios, o que se leva em consideração, né, para te determinar se esse medicamento deve ou não ser fornecido pelo governo federal ou pelo estado ou pelo município, tá? E aí aqui traz, né, a Rename, aí aqui tem um decreto que torna a Rename, tá? Então, aqui a gente vai falar da Rename e quando a gente falar de seleção de medicamento, a gente volta a falar da Rename. Bem interessante, tá? A gente tem o Formulário Terapêutico Nacional, que é da Rename de 2010. A gente não teve nenhuma atualização dele, tá? Se não tem o PDF. Daí aqui fala da regulamentação sanitária, né, que traz nessa política nacional, fala da questão do registro dos medicamentos. Gente, parece tão óbvio para nós, né, tá falando que o medicamento tem que passar por um registro, mas antes de 98 isso não era óbvio. O medicamento não precisava passar por um registro na Anvisa. Olha que loucura, né? Então, hoje a gente já não imagina isso, né? Mas teve que vir uma política nacional, uma lei, para que isso se tornasse verdade, tá? Então, é interessante, né? Hoje a vacina passando pela Anvisa, as pessoas já não acreditam. A gente já não acredita, né? Então, aqui também entrou a questão da farmacovigilância, a autorização de funcionamento de empresas e estabelecimentos, né? Então, aquela AF, que é a autorização de funcionamento que as farmácias precisam ter, antes também não era obrigatório, tá? Então, na regulamentação sanitária também falou da questão da promoção do uso de medicamentos genéricos, né? Então, criou na política, né? Trouxe essa questão de ser obrigatório que a prescrição e que, né, todos os editais e vai fazer contratos, tem que ter a denominação genérica do medicamento. Eu não posso mais escolher qual marca eu vou trabalhar, né? Então, para promover o uso do genérico, que era algo novo no mercado brasileiro. Né? A questão da reorientação da assistência farmacêutica, então, de criar esses componentes, né? E criar também o ciclo da assistência farmacêutica. Então, dizer, né, que a gente precisa ter uma seleção adequada, né? Tem que ter uma boa programação, né? Como fazer uma aquisição correta, como armazenar, distribuir, né? E também que esses medicamentos têm que ter uma disponibilidade permanente, não adianta hora ter, hora não ter, e também tem que atender as necessidades daquela população de acordo com os critérios epidemiológicos, né? Então, não adianta, por exemplo, o governo federal mandava medicamento para febre amarela, não é para febre amarela aquele que dá febre amarela aqui para o Rio Grande do Sul, a gente não tinha febre amarela, né? Então, isso foi importante, né? Então, essa política veio para, né, organizar aquilo que hoje a gente nem imagina, né, como isso acontecia, mas acontecia, tá? Aqui, né, entra a questão da promoção do uso racional de medicamentos que vocês vão trabalhar no estágio, né? Então, a importância, né, da educação em saúde, da gente falar dos riscos da automedicação, e eu vou diminuir aqui para olhar para vocês. Eu tenho, nos grupos de WhatsApp que eu participo, eu tenho batido muito nisso da automedicação, porque a gente vê as pessoas indicando, né, medicamentos para prevenção de coronavírus. Aí tomam lá azitromicina e ivermectina para prevenir. Gente, eu tô falando em prevenção de Covid. Gente, não existe. Eu perguntei, eu digo, mas como é que vocês tomam para prevenir? Tomam uma vez por semana? Porque, né, a gente está vivendo um ano essa infecção. Aí tomou lá no início, como é que funciona tomar esses medicamentos para prevenção de Covid? E aí, eu bato sempre em cima, né? Gente, vocês não podem se automedicar com esses medicamentos, eles não servem para prevenir. Se tu tem o Covid com uma prescrição médica, eles até podem, né, ser prescritos por um médico para tratar sintomas, mas ainda não tem comprovação. É aquela coisa. Isso é a promoção do uso racional de medicamentos. A gente não pode permitir. O meu sangue, né, ferve quando eu vejo que as pessoas estão indicando nos grupos do WhatsApp esses medicamentos para prevenção de Covid. Gente, prevenção de Covid é lavagem de mãos, máscara, né, distanciamento social e vacina. Não tem medicamento para prevenir.
né? Tratamento precoce é outra coisa, só que as pessoas leem tratamento precoce e elas entendem como prevenção e são coisas diferentes. Aí vem o nosso papel como educadores, né? E como vamos voltar a 98, a promoção do uso racional de medicamentos, que está na nossa política nacional de medicamentos, o nosso papel de promover o uso racional de medicamentos. Porque o uso desses medicamentos para prevenção é um uso irracional, né? Eu não vejo razão nisso, né? Porque o vírus, como é que tu vai saber que eu não sei o que passa na cabeça das pessoas e como que elas fazem essa prevenção? Porque tá 1 ano tomando esses medicamentos, né? Sim, prof. Mas meu pai é Eles estão tomando há 1 ano de 15 em 15 dias. Toma 1 ano de 15 em 15 dias. Tu entende que aí vem o nosso papel. E é difícil, gente. É difícil. Tudo bem. É muito péssimo tu ver isso, prof. Tipo, tu não concordar e tu ver as pessoas vendendo, indicando, e tu ficar se escabelando assim, tipo, não pode fazer isso. Porque é questão de conceito, né? Prevenção é uma coisa, a promoção né? E prevenir uma coisa. Agora, tratamento precoce é outro. Tudo bem, tu quer, né? Ali tem até umas linhas que defendem a questão do tratamento precoce. Mas isso não é prevenção. Então, tu tem que estar com vírus. Bom, enfim, tá lá na nossa política, né, essa questão desse processo educativo, né, que a gente precisa, sim, educar as pessoas para o risco dessa automedicação, da interrupção, da troca de medicamento prescrito, tá? E aí também tem na política a questão da farmacovigilância, né, que a gente tem que notificar, né, os efeitos adversos, né, então a farmacoepidemiologia, que a gente precisa utilizar os medicamentos que já estão no mercado, né, que estão sendo utilizados para a gente contribuir para esse uso racional, tá? Questão também do desenvolvimento científico e tecnológico, né, então, entra aqui as tecnologias de formulação farmacêutica, né, então, que isso também deve ser incentivado, a gente pensar em novas formas de administrar os medicamentos, de preparar, enfim, tá? Tô tomando chimarrão aqui. Promoção da produção de medicamentos, então, fazer essa produção nacional, né, então, ter uma indústria, ter indústrias, né, que produzem medicamentos aqui no Brasil, enfim, diferentes segmentos, tá? Então, isso tudo está dentro da nossa política. Aqui a garantia que a gente já comentou também, e também trabalhar com a questão de capacitação e recursos humanos, né, então, a gente precisa ter dentro da política, um programa de desenvolvimento contínuo, de educação contínua, não só das pessoas, mas também dos profissionais que estão, né, dentro da assistência farmacêutica, os profissionais, as pessoas que estão envolvidas desde a produção até a prescrição e dispensação desses medicamentos. Então, a gente, né, precisa ter desenvolvimento e capacitação, porque senão a política não vai conseguir ser implementada, tá? E aí, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que é de 2004, né, ela veio, então, para agregar a política nacional, né, e também reforçar a importância da assistência farmacêutica. E aí ela traz, né, traz o conceito também de assistência, né, e traz que a assistência farmacêutica, ela envolve, né, promoção, proteção e recuperação da saúde, né, tanto individual como coletivo, que tem o medicamento como insumo essencial e visa o acesso e uso racional, que é o conceito, né, de assistência farmacêutica que a gente trabalha, enfim, né, que é o conceito que a gente conhece. E aí, então, ela vem para justamente reforçar a importância dessa assistência farmacêutica. Então, a Política Nacional de Assistência, ela vem mais para isso, assim, para enfatizar, né, a questão toda da assistência farmacêutica. E a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, ela também insere, a gente aqui ainda fala em atenção farmacêutica, que era o termo que estava, né, sendo utilizado em 2004, hoje a gente já fala em cuidado farmacêutico, e fala, então, também, né, que a atenção farmacêutica tem essa pretensão de atender uma necessidade dentro do SUS, de humanização do atendimento, né, estabelecimento de vínculo e acolhimento em relação ao usuário. E aí aqui a gente fala que humanização do atendimento não é chamar o paciente pelo nome, né?
A humanização ela tem a ver com compreender as necessidades, os medos, as angústias, as incertezas daquele indivíduo que procurou um serviço, né? E apoio e atenção permanente. E eles também, existe uma política nacional de humanização, né, gente? Olha que loucura até. Vou olhar de novo para vocês. A gente teve que criar uma política nacional de humanização do atendimento. Trabalhar nas pessoas, como que elas devem fazer o acolhimento, como que elas devem fazer esse atendimento, né? E que não é, o acolhimento não é de chamar o fulaninho pelo nome, dar um sorriso, não, é muito além disso, né? Então, existe uma política nacional de humanização, né, que daí trabalha a questão do acolhimento, né, de como fazer isso, tá? E isso também está dentro da nossa política nacional de assistência farmacêutica. Então, o grande diferencial da política nacional de assistência farmacêutica é isso, é reforçar a assistência farmacêutica, trazer a atenção farmacêutica para dentro do SUS, né, e incluir isso dentro de uma política, tá? Então, essas são as duas políticas que norteiam o serviço da assistência farmacêutica. A partir dessas políticas, vem a organização da assistência farmacêutica de nível nacional, estadual e municipal, tá? E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Essas duas políticas, gente, eu vou botar ela depois, eu não botei ainda ali no virtual, é importante vocês terem, porque ela gosta de cair em concurso, né? E aí é questão de concurso aquela. A Política Nacional de Medicamentos traz como diretrizes prioritárias. Aí você tem que lá marcar, né, a resposta que tem as diretrizes prioritárias. Então, eles gostam de cobrar essas coisas mais, né, que estão realmente na lei, ali na política, né, eles gostam de cobrar em concurso, tá? Que ela é importante, eu gosto de ficar em concurso. Bom, então, como é que está organizada a assistência farmacêutica, né, aqui no Brasil? Então, a gente tem os componentes. Lembram disso? A gente tem o componente básico, o especializado e o estratégico. Então, o componente básico, eles são medicamentos e insumos essenciais, né? Ele é destinado a quê? Assistência de doenças e agravos mais prevalentes. O âmbito dele é a atenção primária, né? Então, ou a nível ambulatorial. Então, envolve ali as unidades básicas de saúde, programas de saúde da família, as farmácias municipais, tá? Então, esse é o componente básico. Em 2013, a gente teve uma determinação, não é bem uma determinação, é uma lei, né? Que determina o elenco básico dos municípios. Então, existe, né, uma lei que determina qual é a lista, ou seja, o mínimo de medicamentos que o município deve fornecer, tá? Então, para orientar isso, né? Não basta só a Rename, tu tem que... Porque a Rename, tu olha na Rename, o município faz a Remume. Mas não estava funcionando. Então, em 2013, eles fizeram uma lei e determinaram o elenco mínimo. O elenco, né? Tipo, é o mínimo de medicamentos que o município tem que fornecer. Ele não pode dar, né, para a sua população menos que aquilo, tá? E aí tem o componente especializado. O componente especializado, ele segue, né, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que eu vou mostrar para vocês, e ele também é medicamentos, né, para assistência integral à saúde. Aqui entram, então, para garantir a integralidade, aquele princípio, né, do SUS, que é a integralidade. Então, inclui doenças aqui, que estão, né, fazem parte dos protocolos e das diretrizes, e antigamente, antes, né, de ser especializado, eles chamavam um componente ou os medicamentos de alto custo. Então, a gente diz que esses medicamentos são aqueles tratamentos que são mais caros, que têm um custo elevado, né, que são doenças menos comuns, né, e esse componente especializado é de responsabilidade do Estado. Então, o Estado que gerencia e organiza esses medicamentos, tá? E o outro componente é o estratégico. Então, que é, né, aqueles medicamentos para o tratamento de doenças endêmicas e epidemias, né? Então, entra aqui os medicamentos para HIV, tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de Chagas, tá?
Entra aqui também em as insulinas entram no componente estratégico, então o governo federal, mediante cadastro, né, manda para os municípios as insulinas e alguns medicamentos, tá? Então, o componente estratégico é para o controle de endemias, né, e pandemias. Não é? Agora a gente pode incluir os pandemias também aqui. Essa é a organização dos componentes, tá? Então, como é que funciona o financiamento antes da gente ir para os sites, enfim, ver informações diferentes, né? Então, o componente básico é tripartite, né? Então, o governo federal manda uma parte, o governo estadual manda uma parte e o município a outra parte, tá? Existe um valor per capita, né, que é investido por cada ente federado. O que é isso? População. Então, eles pegam ali, né, o número da população e, com base nesse levantamento populacional, eles passam um valor por cabeça, per capita, né, por indivíduo. Esse valor estava em R$ 6,10. Eu não sei se ainda tá, pode ter mudado, tá? Mas isso sempre sofre, né, algumas atualizações nesse valor que é repassado por cabeça. O estratégico, né, então, é governo federal, é ele que paga tudo e manda os medicamentos, tá? Então, é ele que compra, adquire e distribui, né, para os estados e municípios. É como que funcionam as vacinas, né, que a gente está vendo agora. Por enquanto, é o governo federal que compra e distribui para os municípios, tá? Componente estratégico. E o especializado é bipartite, né? Então, também a regulamentação é portaria ministerial, mas a aquisição ela é centralizada pelo governo federal em alguns medicamentos, tá? Daí tem uma lista ali, um A. Outros medicamentos são com dinheiro do Estado, né? Então, secretarias do Estado. E tem alguns medicamentos do grupo 3 ali dessa lista especializado, que é o componente básico, que é né, dependendo do município que fornece, tá? Mas normalmente é bipartite, é governo federal e Estado que bancam, né, que pagam esses medicamentos, tá?